Esta é a sexta palestra da série de 10 palestras da preparação psicológica dos pais. O tema é sobre a constituição psicológica do ser humano. Um tema muito interessante que você vai entender coisas com um pouco mais de profundidade. O que eu quero trabalhar hoje é exatamente isso. O ser humano tem uma natureza humana, uma constituição psicológica semelhante desde o primeiro ser humano nascido na face dessa terra até o último que for nascer, independente do tempo que demorar para que isso aconteça. O ser humano é diferente do animal. O desenvolvimento do animal é muito programado e com uma programação genética muito grande, e com exceção dos animais que vivem com o homem, né, tem um relacionamento com o homem, a programação básica dos animais é de 90% a 100%. Esses 10% a mais é a influência do homem no relacionamento com o animal no sentido de adestrá-los. Ele aprende coisas que não são próprias da natureza humana, mas vieram provenientes do desenvolvimento deles em relação ao contato humano. Biologicamente, as pessoas falam que o ser humano tem uma semelhança muito grande com os animais mais evoluídos na escala zoológica, como um chimpanzé. Se diz que biologicamente a semelhança do animal com esses primatas é de 95%. E tem apenas 5% de diferenciação biológica. Eu concordo que essa semelhança biológica ela existe, pode existir e tem uma certa lógica na minha percepção, até porque eu tenho a ideia, a visão de que o ser humano tem realmente muita coisa biologicamente com o ser humano, com o animal. Só que do ponto de vista psicológico, a programação genética do ser humano, para mim, na minha percepção, esses anos que eu trabalho como psicólogo clínico, é que ela é apenas 30%. 70% é aprendido depois que se nasce. Se o ser humano tivesse uma programação genética tal como os animais a têm, no sentido psicológico, eles fariam a mesma coisa como os animais fazem as mesmas coisas de geração em geração, estando no seu habitat natural sem a influência humana. O ser humano não. E a psicologia não teria possibilidade de existir se o ser humano tivesse uma programação genética muito grande, no sentido psicológico, que todas as pessoas seriam iguais e não teriam dificuldade. Na minha percepção, a programação genética do ser humano é 30% e 70% é adquirido depois que nasce. Se fosse tudo programação genética, não teria como mudar isso. Como 70% é adquirido depois que nasce, o ser humano pode fazer terapia e pode melhorar as questões psicológicas. Existem as questões neurológicas que estão ligadas ao biológico, que muitas vezes não são possíveis. Elas são a psicologia secundária em relação a elas. Ele pode contribuir em alguns aspectos, em proporções diferentes. Mas as psicológicas, dentro de um certo nível de, vamos chamar assim, de normalidade psicológica dentro de um limite humano, que não é uma coisa tão específica, existem possibilidades de desenvolvimento, existem características diferentes, existem algumas pessoas que são predominantemente intelectuais, outras são predominantemente práticas e outras são predominantemente artísticas. Isso só para colocar uma comparação mais limitada. Obviamente existem subdivisões disso. Então o ser humano tem uma complexidade muito grande. Não é à toa que, numa ocasião, fizeram uma comparação entre um chimpanzé de 2 anos e uma criança de 2 anos. É claro que como a programação genética do chimpanzé é maior, com 2 anos ele sabia muitas coisas do que o ser humano. 5 anos depois, os dois
tanto o chimpanzé como essa mesma criança foram comparadas de novo. Obviamente, como o chimpanzé tem uma programação genética muito grande, com 7 anos de idade ele era inferior ao ser humano. O ser humano já tinha um desenvolvimento psicológico muito maior e um conhecimento muito maior do que o animal. O animal tem uma programação genética e ele é limitado a ela. O ser humano não, tem uma possibilidade muito maior de desenvolvimento, como pode ser provado pelo desenvolvimento tecnológico do ser humano ao longo do tempo. Significa que ele tem uma capacidade de aprendizagem muito grande. Só que aí é uma coisa que eu quero trabalhar muito. O desenvolvimento tecnológico hoje é exponencial, é extremamente grande, vai crescer continuamente. Mas o que me preocupa muito é que, apesar desse desenvolvimento tecnológico, as pessoas estão ficando muito imaturas por não serem devidamente educadas, e esse é o objetivo dessa palestra para o desenvolvimento psicológico dos pais. Porque a tecnologia, obviamente, é muito boa. Claro que ela pode ser usada tanto positivamente como negativamente, como todas as coisas que são humanas, mas o desenvolvimento psicológico do ser humano não é automático. Ele depende de uma educação. Por isso que eu tenho feito essas palestras visando isso. Agora eu vou te mostrar o seguinte, eu vou trabalhar com você o que eu chamo das 3 instâncias fundamentais do sistema psicológico, para que você entenda a complexidade do ser humano. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre os 3 impulsos básicos do ser humano. O ser humano tem 3 impulsos que vêm com ele desde que ele nasce. O impulso de autopreservação, o impulso de afetividade e sexualidade e o impulso de agressividade. O impulso de autoconservação é porque o ser humano, em condições normais, mais adequadas, mais equilibradas, ele vai lutar para ficar vivo e, como muitas vezes você vê, existem pessoas que estão em condições de saúde muito ruins, mas lutam para viver. E, obviamente, muitas delas falecem, mas elas lutaram pela vida no máximo que elas puderam. Infelizmente, a morte é uma possibilidade humana. O outro exemplo extremo é a depressão. Como uma pessoa comete suicídio. De forma geral, o suicídio está ligado a uma perda de valor, de sentido, como se a vida não tivesse mais possibilidade. A pessoa pode atentar contra a vida dela porque ela acha que não tem mais saída. Claro que a depressão tem que ser tratada tanto a nível biológico como psicológico. Ela necessita dos medicamentos para estabilizar a estabilização psicológica, biológica, como ela precisa de psicoterapia para trabalhar as causas psicológicas. A maioria das depressões, elas têm causas psicológicas. Existem as causas biológicas, que aí são mais restritas, mas terão também que ser tratadas. Então, quando uma pessoa atenta contra a própria vida, ela está em condições psicológicas muito difíceis e achando inadequadamente, mas na condição que ela está, que ela não tem outra opção a não ser tirar a vida, o que não é uma verdade, mas você vê a complexidade do ser humano. Ele tem um impulso de autopreservação que, em condições normais, as pessoas vão lutar pela vida. Tem um impulso de afetividade, de sexualidade, que faz com que a gente tenha essa relação humana, grupal. O ser humano depende do outro. Não existe nenhum ser humano que seja totalmente independente. Isso é totalmente ilógico. Não tem como ser totalmente independente. Então, o ser humano tem essa necessidade do convívio humano. E ele precisa do outro. O ser humano não é independente, ele não nasceu independente, não vive independente. Por isso que eu estou colocando essa questão dessa palestra. Os pais têm que educar os filhos não vão crescer automaticamente. E ele tem um impulso de agressividade. Esse impulso de agressividade, e aí dentro da questão da perspectiva da educação, na medida que a criança for devidamente educada, esse impulso de agressividade é o que te dá o dinamismo para lutar pela vida, para crescer, para desenvolver.
para correr atrás do seu objetivo, como se diz popularmente. Mas aí é que está, se a criança for imatura, além dela continuar egocêntrica atrás, visando só o objetivo dela, ela muitas vezes tem uma atitude agressiva, como se vê muitas vezes na realidade social hoje em dia, que as pessoas chegam a matar os outros por achar que tem direito de fazer isso. E isso é uma agressividade não trabalhada adequadamente, não fusionada com o amor. Por isso que o ser humano, se for deixado sem educar, pegue uma criança ao nascer, só dê a ela cuidados biológicos e deixe ela fazer o que ela quiser, sem colocar nenhum limite nela. O que você vai ter é um ser humano egocêntrico que pensa que o mundo gira em torno do umbigo dela. Ela nem pensa, ela tem certeza absoluta que o mundo gira em torno do umbigo dela e que ela pode fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser, com quem quiser. As pessoas nada mais são do que um complemento dela e tem que estar à disposição dela. Isso é o nível máximo da imaturidade humana e que a gente vê isso em proporções menores e variáveis hoje em dia numa proporção muito grande, infelizmente, e por isso é a minha motivação de fazer esses vídeos e palestras para trabalhar essas questões, porque o ser humano realmente precisa disso. A outra coisa são as características infantis. A criança, quando ela nasce, ela é egocêntrica, ela é imatura, ela tem ausência de limites e ela é extremamente dependente dos pais. Só por isso você vê também a importância de ser educado. Ela é egocêntrica. O egocentrismo é fundamental para a criança quando ela é pequena. O egocentrismo é que ela vive em função dela mesma. Eu já falei anteriormente que a criança, quando ela nasce, ela tem duas condições básicas, que ninguém ensina a ela, já vão automáticas. Ela sabe chorar e sabe mamar. O mamar é a forma de alimentação dela e o chorar é a forma de comunicação dela. Como ela não sabe falar a língua própria do país que ela nasceu, o choro é a linguagem dela quando ela dizer, pelo amor de Deus, alguém me ajude que eu estou precisando e não sei como resolver isso. Praticamente o choro dela é comunicar que tem alguma coisa desequilibrada no organismo dela, inclusive, né, no caso dela querer fazer xixi, querer fazer cocô, coisas que as crianças querem fazer, urinar, elas têm que defecar, elas têm que, com sono, elas muitas vezes se sentem sozinhas, ela quer a presença dos pais, ela quer o aconchego dos pais que dão segurança para ela. Então ela é egocêntrica, mas se ela não for educada, ela vai continuar sendo egocêntrica a vida inteira. E a educação vai fazer duas coisas. Vai fazer com que ela aprenda a lidar com o limite e aprender a lidar com a sociedade. Porque ela não pode fazer o que ela quer na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Por isso que educar é um processo muito difícil. Além de ser egocêntrica, ela é imatura. Bom, eu gosto de falar que é como se ela tivesse caído de paraquedas nesse mundo e tivesse que aprender as coisas. Ela é imatura. Ela só quer fazer o que ela quer, não quer fazer o que ela não quer, ela não sabe as coisas, ela vai aprender, ela não tem uma programação genética de um chimpanzé de quase 90%, quer dizer, ela não funciona no automático. Ela é um ser que tem uma capacidade de desenvolvimento muito grande, mas por isso tem que ser devidamente educada. Ela tem ausência de limite. Ela não tem um limite, por isso que o ser humano tem que educá-la. Claro, com carinho, com disciplina, com afeto, que eu vou falar disso posteriormente. Ela tem ausência de limite e ela tem uma dependência extrema dos pais. Se você for ver muitas vezes no nascimento dos animais, esses animais mais elevados na escala zoológica, alguns acabam de nascer e já começam a andar meio cambaleando e vão para frente e a vida continua e nós temos que andar e pronto. Uma criança é extremamente dependente dos pais. Ela não tem isso. Ela tem que ser cuidada desde pequena, tem que ser protegida, tem que ser limpada, tem que colocar
coisas para que ela fique aquecida no frio, porque ela tem toda uma complexidade humana. E isso não é uma coisa que funciona automaticamente, né? O ser humano precisa dessas coisas. Então, essa dependência que ela tem dos pais mostra o quanto esses pais são importantes no sentido de cuidar. Essa dependência dos pais é a mesma coisa de uma dependência de cuidado dos pais. Se a criança não for devidamente educada, se ela não for devidamente tratada, as condições básicas são o amor e a disciplina, que eu vou falar disso numa outra palestra, para enfatizar mais esse aspecto, como eu comentei durante algumas palestras. Isso é uma coisa que eu quero que você pense, que você entenda a importância de educar um ser humano. Gerá-lo é fácil, obviamente dá trabalho no caso da mulher que tem o processo gestacional, mas tem 9 meses para nascer, tem todas aquelas questões provenientes dessa dificuldade, tudo bem, mas após nascido o processo educacional, na minha percepção, vai do 0 até os 22, 23 anos, onde o ser humano, se ele foi amadurecido, ele absorve a responsabilidade e aí passa a viver de melhor, e aí ele precisa menos dos pais, e os pais já cumpriram o dever de educá-lo e pode ter a sensação, a atitude de ter contribuído para esse filho e ter filhos que não vão dar trabalho e vão dar mais satisfações ao longo da vida.